Bom dia, meus amores. Tô gravando, né? Bom dia, meus amores. Mais uma aulinha, tá? Agora entrando na outra parte da biologia, onde a gente trata sobre zoologia, tá? O estudo dos animais, né? E a gente começou falando na aula passada sobre dois grupos importantes de animais, né? Que são os poríferos, né? As esponjas do mar e os quinidários, que são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar. Né? Então a gente falou sobre esses dois grupos, mas eu disse para vocês que ficou faltando uma linha, né, anterior para vocês, aonde eu ia explicar alguns conceitos da diversidade animal, né? Porque vocês viram, se vocês assistiram a aula, vocês viram que alguns nomes que para vocês são estranhos, né? Porque a gente não falou ainda, eu não expliquei, né? E não estava também na nossa apostila, eu resolvi dar à parte essa aulinha porque eu acho importante para que vocês aprendam alguns conceitos, como por exemplo, que são animais protostômios, animais deuterostômios. Isso vai ajudar a gente a classificar os grupos filogeneticamente, né? Animais celomados, acelomados, pseudocelomados, o que, que é isso, né? Animais diblásticos e triblásticos, tá? Então, essa aulinha aqui, nessa aulinha, eu vou dar todos esses conceitos para vocês. Vocês vão ver que na biologia, né? Como eu falei, a biologia é fácil, tá? Mas tem alguns nomezinhos particulares que são um pouco chatinhos, mas a gente vai dar um drible nesses nomes aí e eu vou mostrar para vocês que o importante é a gente assimilar bem o conteúdo, e o conteúdo é fácil de assimilar para que a gente consiga responder essas questões, beleza? Então vocês vão ver como é fácil, né, de assimilar essas questões, e vocês vão conhecer um pouco mais sobre a diversidade animal, tá? Então, o que são animais? Animais são seres vivos que, assim, no seu conceito básico, são máquinas de comer, tá? São máquinas de ingerir alimentos. Isso por que eu falo isso? Porque, por exemplo, plantas e cianobactérias, algumas bactérias, né, a gente consegue separar esses grupos de seres vivos a sua forma de se alimentar, né? Por exemplo, plantas, algas, cianobactérias são animais autotróficos, né, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, né, ou da quimiossíntese, né, em algumas bactérias também, tá? Então são animais autotróficos, beleza? Fungos, alguns protozoários também são autotróficos, outros são heterotróficos, mas nenhum deles ingerem alimentos como os animais. Fungos também não, são heterotróficos também, mas não ingerem alimento, tá? Eles se alimentam através da digestão externa. Então, eu falei isso para vocês sobre fungos, se não lembram, volta na nossa aulinha de fungos lá, que tem vídeo, tem conteúdo lá, tá? Então voltem. Então, na nossa aulinha de fungos, eu mostrei para vocês que os fungos eles se alimentam digerindo o alimento externamente, por isso que eles mofam, né, ou estragam, e depois eles absorvem esses nutrientes já digeridos externamente. Os animais não. Todos os animais vão ingerir esse alimento na parte de dentro do corpo e digerir internamente esse alimento. Então são máquinas de ingerir, né? São máquinas de comer, tá? Como eu mostrei para vocês, o nosso modo, nosso que eu digo animais, nosso modo de se alimentar é diferente dos outros grupos de seres vivos. A gente ingere e digere esse alimento internamente no nosso corpo, através de sistema digestório. Nem todos os animais possuem, mas, como eu mostrei para vocês em poríferos, eles também ingerem esse alimento e na parte de dentro de algumas células, como os coanócitos, eles fazem essa digestão intracelular. Eles precisam ingerir esse alimento, beleza? Falei para vocês também que outra característica que difere os animais dos outros grupos de seres vivos é esses animais possuírem colágeno, que é uma proteína do nosso tecido conjuntivo, tá? Importante para a construção dos nossos tecidos, importante
substância de matriz extracelular, tá? Então, todos os animais possuem colágeno, beleza? Uma característica, uma sinapomorfia que ajuda a classificar os animais, tá? Esse importante grupo de seres vivos, tá? E outra coisa mais importante, eu preciso que vocês prestem atenção nessa parte da matéria, que é rápida. Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês em mais ou menos 10 minutos, tá? É muito rápido isso aqui, mas que eu preciso que vocês assimilem para que vocês respondam qualquer questão sobre animais, beleza? Então prestem atenção nessa parte da matéria aqui, tá? Então, mais importante também, uma diferença nas características dos animais é a sua embriogênese, tá? É a formação desse indivíduo, desse organismo, desde a fase zigoto, tá? Então, como a gente sabe, um dia todos nós, hoje nós temos trilhões de células, mas todos nós no útero da nossa mãe fomos apenas uma célulazinha que se chamava zigoto. Tá aqui, ó, na parte de cima, olha o zigotozinho aqui, tá? Esse zigoto começou a sofrer clivagem, foram sucessivas mitoses, para que ele cresça, né, e desenvolva o feto, tá? Então, a primeira fase dessa clivagem do zigoto a gente chama de mórula, tá? Então é aqui, ó, como se fosse uma amorazinha, né? Por isso esse nome, mórula. É a primeira fase de clivagem do zigoto. É um estágio com 8 a 16 células, tá? Depois que passa dessa fase, esse embrião ele passa a se chamar blástula, tá? Então aqui, ó, esse embriãozinho aqui, ele é chamado de blástula, beleza? Na blástula acontece um processo muito importante que vão formar os folhetos embrionários, vão formar o blastóporo, onde a gente vai conseguir classificar os animais em protostômios ou deuterostômios, vai formar o celoma e a gente vai conseguir classificar os animais em celomados, pseudocelomados e acelomados, tá? E os folhetos embrionários, como eu falei, né? Ectoderme, endoderme, mesoderme. E eu ajudo a classificar os animais em diblásticos, quando eles têm apenas 2 folhetos embrionários, e triblásticos, quando eles têm 3 folhetos embrionários, tá? Esse processo é chamado de gastrulação. O que é isso? Processo simplesinho, é isso aqui, ó. Na blástula acontece a gastrulação, que é isso aqui, ó. É uma invaginação para dentro da glástula. Como se a glástula fosse uma bexiga, essa bexiga mesmo de festa, eu colocasse o dedo nessa bexiga, né? Olha aqui, ó. Tô colocando aqui o dedo, acompanhe comigo na setinha, o dedo aqui na blástula para dentro. Esse processo se chama gastrulação. Olha aqui o que a gastrulação ela promove. Ela promove um tecido dessa minha blástula, desse meu embrião, um tecido interno e um tecido externo. Pronto. Já tenho aqui 2 folhetos embrionários. Olha aqui. Esse folheto interno é a endoderme, tá? Endoderme. E esse folheto externo é a ectoderme. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula anterior, tá? Que eu comecei a falar sobre animais, eu disse para vocês que os poríferos, as esponjas, elas não possuem folhetos embrionários, tá? Por isso estão fora disso aí. São animais muito primitivos. Agora, a partir dos quinidários, os quinidários já possuem, já apresentam folhetos embrionários. Só que eles são diblásticos. Eles apresentam 2 folhetos embrionários, endoderme e ectoderme, tá? Então, quinidários, águas-vivas, anêmonas, corais, tá? São todos animais diblásticos, porque só apresentam endoderme e ectoderme, 2 folhetos embrionários. Showzaço? Beleza? Depois eu vou ter mais um folheto embrionário, que são os animais triblásticos, tá?
a partir de quinidários, eu só tenho animais triblásticos com 3 folhetos embrionários e vocês vão ver daqui a pouco, tá? Agora aqui, ó, eu disse para vocês, falei sobre a gastrulação, não falei? Que vai formar endoderme e ectoderme, 2 folhetos embrionários. Agora eu tenho essa partezinha importante aqui também, que é esse orifíciozinho, ó. Esse orifício da gastrulação, que deu início à gastrulação. Esse orifíciozinho aqui, da blástula, se chama, olha aqui, ó, blastóporo. Blastóporo é o orifíciozinho onde se dá a gastrulação na blástula, tá? Esse blastóporo é importante, gente. É um orifíciozinho importante que eu preciso que vocês assimilem. Por que ele é importante, Dani? Porque é a partir desse orifício que a gente vai formar 2 cavidades importantes. Nós, que eu falo, embrião, né? Vai dar origem a um indivíduo adulto. Nesse orifíciozinho, forma 2 cavidades importantíssimas. Ora, o ânus, em alguns grupos de animais, ela forma o ânus, primeiramente o ânus, né? Em outro grupo de animais, forma a boca, tá? Então, olha só. Animais protostômios, guardem esse nome, animais protostômios ou protostomados, são animais aonde o blastóporo vai formar a boca. Protostômios vem desse nome, na origem grega, latina, sei lá, tá? Aonde eu tenho a boca se originando primeiro. Então, protostômios são animais aonde do blastóporo se origina a boca, tá? Então, grande parte dos invertebrados, moluscos, artrópodes como crustáceos, insetos, né? Aracnídeos, as aranhas, moluscos já falei, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, que são as minhocas, né? Todos esses são animais protostômios, onde do blastóporo eu tenho a formação da boca desse indivíduo. Beleza? Show de bola, tá? Agora, em outros grupos de animais, como os ectodermos, as estrelas do mar, tá? E todos os cordados, então tubarões, peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, são animais deuterostômios. Olha que legal, né? De todos os invertebrados, né? Os invertebrados não cordados, né? Os equinodermos, as estrelas do mar, têm mais proximidade ancestral, filogeneticamente falando, da gente do que um inseto, do que um molusco, por exemplo. Porque, junto conosco, né, animais, os equinodermos, as estrelas do mar, são também animais deuterostomados, aonde do blastóporo eu formo primeiramente o ânus, tá? A cavidade do ânus, beleza? Então, se liguem nisso. Protostômios, do blastóporo forma a boca. Deuterostômios, do blastóporo formam o ânus. Olha como é que é fácil. Só um nomezinho que é complicado, né? Mas, para assimilar isso é muito simples. O nome assusta, mas para assimilar é bastante simples, beleza? Então, olha aqui, gente. Eu já falei sobre os folhetos embrionários, que são produzidos na formação ali da glástula, tá? Então tem até um embriologista que ele tem uma frase que diz o seguinte, olha, o mais importante da sua vida não é você casar, o acontecimento mais importante não é você casar, não é ter filho, não é passar na faculdade, não é nada. O evento mais importante da sua vida é a gastrulação, tá? Porque é a gastrulação que vai dar sentido a tudo. Vai começar a formar o seu embrião ali para a vida, tá? Então aqui, ó, na gastrulação, eu tenho, como eu mostrei para vocês, a formação de 2 folhetos embrionários, endoderme mais interno e ectoderme mais externo aqui em amarelo. Agora, quando ele vai se dobrando ainda mais, né, e tirando quinidários, os outros grupos de animais, isso acontece, um maior dobramento, eu formo um outro tipo de folheto embrionário, que é a mesoderme. Então aqui, ó, endoderme mais interno, tá? Ectoderme aqui no meio, em rosinha, e
desculpa, endoderme interno em azul, mesoderme no meio, aqui em rosinha, e ectoderme externamente em amarelo, tá? Todos os animais que têm 3 folhetos embrionários são animais triblásticos. Então, a partir de plateuminto, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, todos os animais são triblásticos, tá? Apenas quinidários são animais diblásticos, com 2 folhetos embrionários. Beleza? Tá bom? Então, aqui, ó, com a formação da mesoderme, eu tenho também aqui, ó, uma cavidade. Estão vendo aqui, gente? Uma cavidade. Tenho aqui a mesoderme em rosinha. E eu tenho aqui na região interna da mesoderme uma cavidade. Essa cavidade é chamada de celoma. Então, esse celoma também vai importante para classificar alguns grupos, né? Então, por exemplo, a gente tem animais acelomados, que são animais sem celoma. Muito fácil, né? Acelomados, sem celomas. Então, não tem essa cavidade, tá? Toda a cavidade é revestida, é todinha revestida, né? É preenchida, na verdade, ela não tem celoma, é preenchida pela mesoderme. Então, animais acelomados são os plateumintos, como o Esquistossoma mansoni, né? Um plateuminto que causa a doença chamada esquistossomose, beleza? Que a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Outros animais são pseudocelomados. O que é isso? Vou mostrar aqui, ó, para vocês aqui, ó. Então aqui, plateumintos como a planária são acelomados, tá vendo? Não tem cavidade nenhuma. Nemateumintos como os vermes cilíndricos, né? Como, por exemplo, a tênia, a lombriga, né, que reside na nossa, são parasitas que residem no sistema digestório, tá? Outro nemateuminto importante é o causador, nemateuminto causador da elefantíase, tá? Aquela doença que tem um inchaço dos membros inferiores, né? Então, esses são pseudocelomados. São animais que, olha, têm cavidade, estão vendo aqui? Mas prestem atenção, essa cavidade, ela é tanto revestida pela mesoderme, em vermelho, estão vendo aqui? Como também é revestida pela endoderme, que está em amarelo. Estão vendo? Esses animais têm um celoma revestido por 2 folhetos embrionários, o que a gente chama de pseudocelomados. Agora, os animais celomados, os animais com cavidade, com celoma verdadeiro, são os animais esses aqui, ó, que são os anilídeos, que são todos os cordados, que são os equinodermos, enfim. A maioria dos animais são celomados, que possuem cavidade, moluscos, artrópodes também, possuem uma cavidade, e essa cavidade somente é revestida pela mesoderme, beleza? Então essa é a diferença, tá? Pseudocelomados têm a cavidade revestida pela endoderme e mesoderme, e os celomados têm a cavidade revestida somente pela mesoderme. Entenderam isso aqui? Os acelomados não têm celoma, tá? Toda a cavidade é preenchida pela mesoderme, beleza? E por que esses folhetos embrionários são importantes, Dani? Porque são esses folhetos embrionários que vão dar origem aos tecidos, aos órgãos do indivíduo. Então, por exemplo, aqui, ó, a ectoderme, ela vai formar a pele, vai formar os pelos, as unhas, vai formar o esmalte dos nossos dentes, o cérebro, a medula. Claro, não precisa decorar isso, né? Não precisa decorar isso. A endoderme, olha aqui em azul, ela forma todo o revestimento digestório e os seus órgãos anexos, como fígado, estômago, intestino, pâncreas. Todos esses são órgãos que são produzidos através da endoderme. E a mesoderme vai produzir músculos, sistema circulatório, ossos, rins, sistema reprodutor, peritônio, são produzidos pela mesoderme. Então, os folhetos embrionários produzem os nossos órgãos e os nossos tecidos, tá? Aqui está o bastóporo, né, que eu já falei para vocês, que determina, ó, protostômio, boca se desenvolve a partir do bastóporo, deuterostômio, ânus se desenvolve a partir do bastóporo. Isso ajuda a classificar os indivíduos, tá? E os animais também têm uma característica marcante, porque alguns têm uma simetria radial. Eu já mostrei isso para vocês, né? Por exemplo, quinidários e esponjas
possuem uma simetria radial. Isso mostra que esses animais são muito primitivos. Por quê? Porque a maioria dos animais possui uma simetria bilateral, que é quando, né, uma região, a região direita e a esquerda, são completamente idênticas, né? Na simetria radial não, é diferente, tá? A gente faz um corte longitudinal, a região direita não é igual à região esquerda, tá? Simetria bilateral, ela mostra um desenvolvimento do encéfalo. Então, gânglios cerebrais em alguns animais são produzidos, animais mais desenvolvidos, e são esses animais que possuem simetria bilateral, beleza? Então aqui, ó, por que isso tudo é importante, Dani? Talvez essa aula tenha sido chata para você, mas ela é importantíssima porque vai ajudar a gente a classificar alguns grupos, né? Então, por exemplo, olha, os poríferos são animais lá do metazoa, né? Que são animais muito primitivos. Nem parece que são animais porque eles não possuem nada. Possuem sistema digestório, circulatório, não possuem nada, né? Nem a fase blástula, nem folheto embrionário eles possuem, né? Só são animais por quê? Que fazem digestão intracelular e possuem colágeno, né? Então a gente classifica eles em animais por causa disso. Agora a gente tem os eumetazoas, que são todos os animais, a gente chama de animais verdadeiros, né? Com bastante ali parêntese, tá? Com bastante aspas, né? Animais verdadeiros, que são os quinidários, mas dentro desse grupo, olha, a simetria bilateral só foi existir aqui, tá? 670 milhões de anos atrás, tá? Então os quinidários estão fora disso, porque tem simetria radial e são animais diblásticos, com apenas 2 folhetos embrionários. Agora, a partir daqui, ó, todos esses são animais bilaterais, então plateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, cordados, são animais com simetria bilateral e com 3 folhetos embrionários, então são animais triploblásticos, beleza? E aqui, ó, eu tenho também a classificação dos animais protostômios. Então aqui, ó, quando do blastóporo a boca se origina primeiro, são animais protostômios, então plateumintos, moluscos, anelídeos, nemateumintos, artrópodes, todos esses são animais protostômios, e os deuterostômios só surgiram depois, que são animais onde do blastóporo o ânus se originou primeiramente, tá? Então, equinodermos e todos os cordados, né, onde nós estamos incluídos nesse grupo, temos uma ancestralidade aí, tá? Então a gente tem um ancestral em comum mais próximo do que todos os outros invertebrados que existem, tá? Invertebrados não cordados, e vocês vão ver por que eu estou falando isso. Beleza? Então, tudo isso que eu falei aqui agora ajuda a gente a classificar os animais filogeneticamente. Show de bola? Então, na próxima aulinha eu vou falar sobre 2 grupos de animais importantes, que são os plateumintos e os nemateumintos. Showzaço? Beijão, meus amores. Até!